Galera, tudo bem? Bom, segundo vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre doença de Kawasaki. Vamos comentar duas questões, vamos conversar sobre quadro clínico, diagnóstico, tratamento. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá. Pessoal, vamos para a primeira questão da Unicamp do ano passado, falar sobre os critérios diagnósticos. Vamos lá. Para o diagnóstico da doença de Kawasaki, usa-se a presença de febre por mais de 5 dias de duração e a presença de 4 dos 5 critérios maiores. Assinale entre as opções abaixo aquela que apresenta 4 dos critérios maiores. Bom, galera, falando um pouquinho sobre a doença de Kawasaki, ela é uma vasculite multissistêmica, uma vasculite aguda, febril e muito frequente na pediatria, que acomete aí pacientes abaixo dos 5 anos de idade, geralmente com 2 a 3 anos de idade. Quais são as principais manifestações clínicas da doença de Kawasaki? E isso já nos encaminha para a resposta, para os critérios diagnósticos. A doença de Kawasaki tem um critério obrigatório, que é a febre por mais de 5 dias, uma febre alta e prolongada. E para se fechar o diagnóstico da doença de Kawasaki, é necessário ter 4 dos outros 5 critérios maiores. Quais são esses critérios? Conjuntivite bilateral não purulenta, alteração de extremidades, edema de mãos e pés, alterações da mucosa oral, como língua em framboesa, linfadenopatia cervical e exantema, beleza? Então, pessoal, quando o paciente tem febre acima de 5 dias e 4 desses 5 critérios maiores, é fechar o diagnóstico de doença de Kawasaki. Pedro, essas são as únicas manifestações da doença de Kawasaki? Não, pessoal. O paciente também pode se apresentar com irritabilidade, manifestações gastrointestinais, edema de vesícula biliar, alterações urinárias, entre outros. Mas é importante a gente saber os critérios maiores para o diagnóstico. Lembrando que esses critérios, febre, mais 4 dos 5 critérios, eles fecham o diagnóstico de doença de Kawasaki típica, beleza? Que é a mais frequente, mas a gente precisa lembrar que também existe a doença de Kawasaki atípica, quando o paciente não fecha esses critérios diagnósticos, mas que tem diversas outras alterações laboratoriais, que nos fazem pensar em doença de Kawasaki atípico e conduzir o paciente como tal, beleza? Então, vendo aqui as alternativas, conforme a gente já falou, resposta correta, letra A, edema de mãos e pés, que são as alterações de extremidades, hiperemia ocular, geralmente bilateral, não exudativa, exantema que pode ser polimórfico de diversas maneiras, adenite cervical, também muito comum. O único que faltou aqui, que também é um dos critérios maiores, é alterações da mucosa oral, como língua em framboesa. Beleza, pessoal? Vamos então para a próxima questão da USP do ano de 2020, questão que vai trazer bastante conceito aqui interessante sobre Kawasaki. Paciente de 4 anos, masculino, é trazido ao pronto-socorro por conta de quadro de febre há 8 dias, exantema maculopapular em tronco, dorso e membros inferiores e superiores, linfadenopatia cervical unilateral. Ao exame físico, apresenta ainda enantema oral, língua em framboesa, e edema de mãos e pés. Só um parênteses. Então, de manifestações clínicas, pessoal, a gente tem febre prolongada, febre há mais de 5 dias, exantema, adenopatia, enantema oral e alteração de extremidades, beleza? Doença de Kawasaki típica. Tem exames séricos de hoje, com hemograma apresentando hemoglobina de 8,5, leucócitos de 18.000, plaquetas 850.000, PCR de 300 e exames urinários de 3 dias atrás, com urina 1, com 200.000 leucócitos, nitrito negativo e urocultura negativa. Tem raio-x de tórax de hoje sem alterações. Nega tosse, coriza ou conjuntivite. Nega uso de antibióticos prévios recentes. Está com carteira vacinal em dia. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Antes da gente ir para as afirmativas, pessoal, vamos analisar um pouquinho as alterações laboratoriais da doença de Kawasaki. Então, aqui a gente tem algumas alterações típicas, como plaquetose, é uma alteração laboratorial muito comum, que às vezes acontece mais no decorrer da doença, na segunda semana de evolução.
provas de atividade inflamatórias aumentadas, PCR acima de 300, leucocitúria estéril, muito frequente. O paciente tem uma urina 1 ou um EAS com aumento do número de leucócitos, só que com urocultura negativa, uma leucocitúria estéril. Não tem infecção do trato urinário, mas tem aumento do número de leucócitos na urina. Leucocitose com neutrofilia, também muito comum. E além dessas alterações, a gente lembra do aumento das enzimas hepáticas e da hipoalbuminemia que pode estar presente. Analisando então as afirmativas, pessoal. Letra A. Trata-se de uma suspeita de sarampo, sendo necessário proceder à notificação imediata, vacinação ou profilaxia aos contactantes, início de reposição de vitamina A. Outras doenças exantemáticas, obviamente, fazem parte do diagnóstico diferencial da doença de Kawasaki. Mas aqui fala contra sarampo o lance de não ter tosse, não ter coriza, né? A gente sempre lembra, associa muito o sarampo com sintomas catarrais, aquele paciente que além da conjuntivite, com bastante tosse, coriza. Vamos para a letra B. A despeito do quadro exantemático, o paciente acima tem diagnóstico de infecção do trato urinário e deverá receber antibiótico terapia apropriada. O paciente realmente tem uma leucocitúria, mas, como a gente falou, a leucocitúria estéril é uma das alterações laboratoriais comuns da doença de Kawasaki. Ele tem leucocitúria, mas tem nitrito negativo. A gente lembra que o nitrito positivo seria um sinal indicativo de uma possível infecção do trato urinário, e urocultura negativa, o exame que realmente confirma o diagnóstico. A própria questão já nos deu que está negativo. Então, esse paciente não tem infecção do trato urinário, apesar da leucocitúria. Além disso, pessoal, a infecção do trato urinário não justificaria a todas as outras alterações, além da febre. Não justifica edema de mãos e pés, linfadenopatia, língua em framboesa, beleza? Então, não é infecção do trato urinário. Vamos para a letra D. Infecções causadoras dos quadros monolike, entre elas as causadas pelo citomegalovírus, Epstein-Barr, toxoplasmose e HIV agudo, frequentemente cursam com leucocitúria asséptica e edema de mãos e pés. Essa alternativa também está falsa, pessoal. A síndrome monolike, né? Ela é caracterizada por uma febre, às vezes uma febre inespecífica, associado a uma astenia, com bastante linfonodomegalia, mas às vezes hepatosplenomegalia pode estar presente também, porém não é muito comum a presença de edema de mãos e pés e também todas as outras alterações da doença de Kawasaki. Resposta correta, então, letra C. Trata-se de um quadro de doença de Kawasaki clássico, perfeito, tem a febre e tem 4 dos 5 critérios maiores, sendo indicado o uso da imunoglobulina endovenosa na dose de 2 gramas por quilo, em infusão única, associado ao uso de ácido acetil salicílico, o AS. Pessoal, qual que é o tratamento da doença de Kawasaki? Então, o tratamento é realizado com imunoglobulina endovenosa e uso do AS, inicialmente na dose anti-inflamatória e, posteriormente, com a evolução do quadro, com a melhora do quadro febril, passar então para a dose antitrombótica, onde o paciente vai permanecer por um tempo maior. Por que o paciente permanece com AS na dose antitrombótica por um tempo maior? Porque a principal complicação da doença de Kawasaki é o aneurisma de coronário, o aneurisma coronariano. Por isso que em todo paciente com suspeita de Kawasaki ou com Kawasaki confirmada, a gente precisa de um ecocardiograma para ser realizado no momento da suspeita e um ecocardiograma também antes da alta hospitalar. Esse paciente, na ocasião da alta, ele vai ser acompanhado aí por um cardiologista para realmente avaliar se ele não vai evoluir com a principal complicação, que seria o aneurisma de coronário. Beleza, turma? Passadinha rápida aqui, revisãozinha sobre doença de Kawasaki. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, viu? Qualquer dúvida, sugestão, só deixar aqui embaixo que a gente vai procurar responder aí para sempre estar agregando conhecimento para vocês. Um beijo grande, até a próxima.